Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Muito boa tarde, nós estamos aqui hoje de novo no Mais Saúde com uma pilha de e-mails. Ana, da onde você me aparece com tanto e-mail, menina? Pois é, né, doutora? Muitos, graças a Deus. Amém! Eu adoro a participação de vocês. E, por favor, mandando aqui diretamente para a dona Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, que cuida de mim aqui do Mais Saúde, de vocês e da nossa produção. Ana, antes de mais nada, agradecer, viu? Que você foi um presente de Deus aqui pro programa, né? Angélica, foi um carinho de ter ficado aqui tanto tempo, e agora é você que está tomando conta, né? Eu que agradeço, doutora, é uma alegria, né? Tenho aprendido tanto, né, nesse tempo. Foi bem interessante, né? É interessante, né? Porque por mais que a gente tenha, assim, conceitos, né? De tanto ouvir o programa, a gente vai mudando, né? E o Mais Saúde entrou na minha vida numa época que realmente eu precisava de mais saúde. Olha que porque eu estava com, assim, a minha saúde muito debilitada. E foi, assim, uma intervenção de Deus. Com certeza. Aprender a lidar com aquilo que eu precisava no tempo que eu precisava. E agora eu quero ter mais saúde pra sempre. E eu quero ver você aqui no Mais Saúde sempre, sim. Mas então, vocês podem estar mandando e-mail, né, Aninha? De que maneira o pessoal pode participar? Olha, você pode mandar um e-mail aqui para america@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Você pode assistir o nosso programa e ouvir e assistir, né, através do blog.cançãonova.com. E você também tem a oportunidade de participar, curtir, compartilhar as nossas fotos no nosso Face, também no Twitter da doutora e no Twitter da Rádio América. É só você entrar aí nas suas redes sociais e compartilhar, não somente conosco, mas também com seus amigos, com aqueles que você traz aí na sua rede social, partilhar aquilo que Deus tem feito através do programa Mais Saúde na sua vida. E você sabe, Ana, que eu digo assim, que o programa Mais Saúde é uma oportunidade para aquelas, porque todo mundo que é assim da Canção Nova, que eu digo, né, que é ouvinte, é um evangelizador também. E às vezes a gente quer, assim, tocar um irmão, uma irmã, mas, tá difícil. De repente, indica, né, o programa. Porque, olha, interessantíssimo. Você sabe que eu tenho eu tive o testemunho da minha ginecologista. Olha que interessante. Ela chegou, ela estava me examinando e falou assim, sabe quem é sua fã de carteirinha? A minha costureira. Eu falei, não me diga. Ela falou, pois é, você sabe que ela sintonizou na época da Rádio América, porque como eu avisei que eu ia fazer um programa, e aí eu falei para ela ouvir. E você sabe que do dia que ela ouviu, ela nunca mais tirou da rádio e, consequentemente, da Canção Nova. Olha que coisa boa. Isso é uma questão de evangelização. Então, os nossos ouvintes também podem estar fazendo isso através dos amigos, quando eu digo dê um RT, né, no Twitter, porque você está também tendo a oportunidade. E agora, com esse jeito maravilhoso, porque eu digo que é providência de Deus, né, porque quando a Ana veio para cuidar do Mais Saúde, veio junto com ela toda uma nova tecnologia. Verdade. Que eu não teria condição, Ana, de condição nenhuma, de estar colocando tudo isso em prática e colocando por mais boa vontade que eu tivesse. Então, olha que bênção, quer dizer, agora você disponibiliza, como é que é isso? A pessoa pode ouvir depois? Isso, se você pode acompanhar, é claro que é muito bom você acompanhar ao vivo o programa no horário que está acontecendo, mas, às vezes, por causa da correria, as atividades, trabalho, enfim, você não pode, você pode acessar depois o programa, ouvir o programa Mais Saúde e assistir, porque depois, sempre quando acaba o programa, eu posto no YouTube e você pode procurar lá. Mas eu não sei como é que é. Joga lá no YouTube, programa Mais Saúde, ou com a data que você queira, tipo, eu quero o programa do dia 14 de março. Você vai encontrar, ou com o tema do convidado, tipo, eu quero o programa com a doutora Denise Carreiro, com o professor Henry, eu quero um que fala de fitoterapia. É só você jogar lá no YouTube. O tema também, né? Isso, os temas, ou o nome do convidado, se você souber. E o interessante é que sempre no Facebook a gente coloca ali a fotinho do convidado. Às vezes você não sabe o tema. A doutora Denise veio, mas ela falou do quê? Dá uma olhadinha no Face, aí você já vai lá no YouTube, cola ali
e já procura o programa e você já pode ouvir, assistir e também, é claro, mandar para os seus amigos, compartilhar no seu Face, retweetar, porque o legal é a gente não represar as informações, Isso. né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem conhecimento, partilhar. E quem sabe hoje essa não seja a sua forma de evangelização. Tá vendo? Aproveitar para dar uma boa tarde para toda a rede Canção Nova de rádio, a começar aqui da região sudeste, Rádio Canção Nova AM de Cachoeira Paulista, né? A nossa sede, esse terreno eucarístico, né? Que é um presente de Deus na vida de todos nós. Rádio Canção Nova de Bauru, a Rádio Canção Nova Grande Vale de São José dos Campos, Rádio Canção Nova Divina Providência de Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria de São José do Rio Preto, a nossa querida Rádio América aqui em São Paulo, da onde fazemos sempre os programas, ao vivíssimo para você, Rádio Canção Nova do Espírito Santo no Rio de Janeiro e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos dos Goitacazes. Lembrando que temos Nordeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, quer dizer, é o Brasil todo, né? A Rádio Canção Nova de Gravatá, a de Vitória da Conquista, a Rádio Rural de Natal, eu que falo tanto de Natal, do bendito cajueiro, né, que eu adoro caju, fonte de vitamina C, eu não canso de falar, quem sabe assim você vai entender que não é só os cítricos, gente, não é fonte de vitamina C, cítrico é da família Citrus, que são as laranjas, o limão, a mexerica, polcã. Sabe que é uma família que dá muita alergia e as pessoas não sabem. Inclusive, eu sempre digo que criança com menos de 2 anos não se deve dar esse negócio de ficar dando laranja lima. Não. Depois de 2 anos só que eu entro com os meus bebês, com as minhas crianças que eu tomo conta, porque eu começo a tomar conta delas, elas nem nasceram, elas estão no coração de Deus ainda, porque aí vem a mãe querendo engravidar e eu cuido delas para ter um ambiente, né, gestacional em ordem, para ter um bebê saudável, né? Então, nesses bebês eu acompanho e todo o aleitamento, a alimentação da mãe para ter um leite rico, né, para poder estar realmente passando bastante coisa importante para o neném, e depois na introdução de alimentos. Então eu, por exemplo, realmente essa parte de cítricos eu tomo muito cuidado. Então é por isso que eu gosto tanto de falar do caju. Então toda vez que estão falando aqui da Rádio Rural de Natal, eu aproveito e falo do caju. Mas temos também a Rádio Canção Nova São José de Itabuna, a Rádio Canção Nova de Vacaria no Rio Grande do Sul, um super boa tarde também para todo o pessoal da Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, Rádio Canção Nova Esperança de Nova Esperança, ali no norte nós temos a Rádio Canção Nova Coração de Jesus em Palmas, no Tocantins, depois aqui na região centro-oeste, a Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, a Rádio Canção Nova FM de Brasília, a Rádio Ativa de Campo Grande e, como sempre, lembrando da Rádio Bom Sucesso também. Aninha, vamos lá, o que nós temos de e-mail? Porque precisamos responder e dar um retorno para os nossos ouvintes, né? Isso mesmo, doutora. Nós temos aqui o e-mail da Turtelina Cortez. Ela não diz de onde é, mas o que ela quer saber sobre o suco de couve. Ela diz assim: olá, doutora, a senhora pode me ensinar como fazer o suco de couve? Quero experimentar. Beijo grande, fique com Deus. Amém. E sempre que vocês escreverem, né, Ana, é interessante colocar a região importante, né? Porque eu posso estar privilegiando também os alimentos locais para você, para a gente dar umas dicas, que nem eu falei agora, de Natal. Olha, eu justamente falo tanto desse suco de couve, então a primeira coisa procurar a couve que seja uma couve orgânica, porque você vai comê-la crua. E quando você higieniza a couve, você não tira o agrotóxico dela, infelizmente. Então, essa é uma couve que eu gostaria muito, ou vocês plantam, tá? Que isso aí, gente, pra vocês terem uma ideia, eu implantei isso lá no seminário na época, em Cuiabá, que o padre Paulo Ricardo era reitor. Então, a gente ia lá no quintal do seminário, nossa, couve é super fácil, a gente ia lá pegar as couves, né, para fazer o suco de couve. O ideal
ideal, mas precisa ver o que é real, porque existe o ideal e o real. Então, o ideal seria você fazer um investimento, entre aspas, e comprar uma centrífuga, só para fazer o suco de couve, e tem algumas coisas interessantes que depois eu até passo para vocês. Mas, por exemplo, quando você pega aquela couve, higienizou, lembrando, como que eu higienizo? Uma colher de sopa de cloro, né, de uma água sanitária de boa qualidade, sem cheiro e sem... porque tem umas águas sanitárias aí que tem uns odores assim diferentes. Não, pega aquela bem clássica, né, que é para desinfetar. Uma colher de sopa, é o que o professor Enio nos ensina, com 1 litro de água. Lembrando, eu tenho uma bacia grande, onde eu já marquei ali com uma canetinha e fiz uma marca para 5 litros de água. Então, eu sei que ali eu vou botar 5 colheres de sopa de água sanitária. E aí, o que eu faço? Eu mergulho as folhas de couve, as minhas saladas, as minhas frutas. Lembrando que você pode usar até 3 vezes essa água. Quer dizer, você mergulhou, esperou 15 minutos, retira, enxágua, e aí você pode usar novamente com outras folhas, isso por 3 vezes, tá? Vinagre não desinfeta, vamos chamar assim, não higieniza. Ele remove algumas sujidades da folha, mas ele não mata bichinho. Exatamente. Então é a água sanitária mesmo. Ou então você pode comprar no supermercado, você tem ali umas gotinhas, né? Que eles vendem geralmente do lado aonde você vai comprar as folhas. Tem lá umas embalagens, você também pode fazer uso delas, 2 gotinhas para litro de água, depende de cada marca. Aí o que você vai fazer? Você já deixa as suas folhas higienizadas e guarda na geladeira. Eu guardo dentro de um pirex bem alto, cuja tampa é de plástico, não tem problema, tá? A folha, ela é sequinha, tal, e eu deixo lá. Por quê? Porque assim eu tenho a folha sequinha, pronta para ser usada todo dia de manhã. Não fica aquela coisa de ter que esperar 15 minutos, higienizar, lá, aquela coisa, né? Que é isso que dá preguiça da gente comer folha, né? Aí o que eu faço? Eu enrolo essa folha de couve numa maçã. Por que eu faço isso? Porque eu descobri, quer dizer, eu não, a minha super secretária Tereza lá em casa, quando eu comecei a fazer suco, ela falou: olha, doutora, a gente quando enrola a maçã, extrai mais o suco da couve. E de fato, quando você põe a folha de couve sozinha na centrífuga, sai muito pouco caldo. Quando você coloca em volta a maçã, a folha em volta dela, e você espreme, meu Deus, sai muito suco verde. E o que nos interessa é isso. Agora, você pode fazer no liquidificador, não tenha dúvida, mas na centrífuga ele é muito gostoso. E é a maneira que eu consigo convencer as crianças, principalmente, a tomar. Então, se você puder, faça. Se não, o que você vai fazer? Você vai pôr a sua couve com o mínimo possível de água. E vai bater até praticamente dissolver. E aí você coloca a sua fruta, o seu suco da sua fruta e você mistura, mas é como eu digo, ele é muito mais gostoso se você fizer na centrífuga. E você pode acessar lá o blog.cançãonova.com/maissaúde, que tem o vídeo, porque inclusive eu já até pedi para repetir esse programa, porque foi muito bom e tem pessoas que não têm acesso, pessoas de mais idade, né, não têm acesso à internet, essas coisas, e pediram, e então eu pedi para dar uma reprisada também nesse programa. Doutora, tem aqui o e-mail da Merilane. Ela diz assim: boa tarde, gostaria de saber em relação às frutas com semente. Sempre ouvi falar que pode gerar pedras nos rins. É verdade? Deus abençoe. Minha querida, eu nunca li nenhum artigo científico falando que se eu comer a semente de uma fruta, eu vou ter problema no rim. Na verdade, eu sempre disse assim, que semente, a natureza é sábia. Como é que antigamente acontecia, e até hoje, como é que as plantas se reproduzem? Por que a semente é dura? Para não sofrer digestão. Porque aí o passarinho come, aí vai na barriguinha dele a semente, aí ele vai fazer um cocôzinho lá longe, e lá onde ele fez o cocôzinho, tá a sementinha, que quando chegar na hora certa vai brotar. E é assim que a gente vai fazendo uma
plantação na natureza, né? Então, normalmente, a gente não digere. Agora, tem duas sementes que eu acho muito interessantes. É a semente do melão e a semente da melancia. Então, quando você fizer o seu suco, por exemplo, eu estava falando agora do suco de couve. Vamos supor que você vai fazer no caso, no liquidificador, e você já preparou a sua couve bem batidinha, né? Com bastante, com um pouco de água, mas bem batidinha para você quebrar bem a fibra e poder tomar sem que isso te incomode. Ponha, por exemplo, um melão e coloque sim a semente do melão. Só que você vai primeiro bater o melão com a semente, bate, aí você vai coar, porque a semente tem substâncias interessantes antifúngicas, é contra fungo intestinal. Tem muita gente que usava isso para melhorar toda a parte intestinal das crianças, é uma maneira assim bem interessante. Então você está colocando a semente, mas você está coando. Aí depois que você coou, você joga lá no seu suco de couve, bate e pode tomar. Da mesma forma você pode fazer com a melancia, tá? Então, são duas situações em que são bem interessantes, assim como, por exemplo, o maracujá. O maracujá a gente não faz o suco com a semente, a polpa? Então, é a mesma coisa. Agora, eu nunca li nada, minha querida, que dissesse que consumir sementes faria mal. E lembra que o professor Henry teve aqui e disse que a gente, na uva, joga fora as coisas mais importantes, que é a casca e a semente, que a semente a gente tem que dar uma mordidinha nela, porque aquele amarguinho faz bem para a saúde? Então, olha aí quanta informação interessante, né? Doutora, tem aqui mais uma participação, a participação da Luciene, e ela não diz de onde é. Ou melhor, ela diz sim, diz que é de Cruzeiro. Ela diz assim: olá, doutora, tudo bem? Eu sou a Luciene de Cruzeiro, sou sua ouvinte e fã de carteirinha. Ai, obrigada. Gostaria de saber onde encontro o macarrão da Mãe Terra. A senhora já havia dito isso no programa, mas não encontro. Querida, você sabe que a Mãe Terra, eu gosto muito dos produtos deles, que são produtos orgânicos, a linhaça dele é orgânica, dessa marca é orgânica, mas super interessante. Agora, o macarrão que eu gosto é aquele macarrão feito de arroz. E o macarrão de arroz você encontra de várias marcas. Tem a marca Urbano, tem marca chamada Casarão. Então, tem, assim, outras marcas da Mãe Terra. Não sei se a pauta que eu fiz no dia falou também da Mãe Terra e você, por acaso, associou. Mas, talvez, agora que eu tô lembrando, eu acho que você está se referindo o caseirinho, o caseirito, que na verdade seria o substituto saudável daquele macarrão instantâneo que eu já mostrei no Mais Saúde da TV, quanto de gordura e quanto de açúcar tem num pacotinho. E no programa seguinte eu ainda mostrei naquele envelopinho aquela coisa do tempero, que daquele tempero com uma salsicha, você já acabou com a quantidade de sódio que você podia, de sal, que você podia ingerir durante um dia inteiro, comendo um daqueles, um pacotinho e uma salsicha. Bom, aí que eu tô lembrando dessa história, você tem razão. O que aconteceu? Eu lembro que eu fiz até uma pauta, porque o macarrão dessa marca, ele é integral, tá? Ele é um macarrão de melhor qualidade, apesar que eu não curto muito macarrão feito de trigo, eu prefiro macarrão de arroz, porque tá todo mundo comendo trigo demais e isso levando muitas pessoas a desenvolver até um problema de alergia e intolerância de tanto que comem a mesma coisa sempre. Mas esse se tornou a versão saudável daquele macarrão instantâneo que todo mundo tem lá na despensa, que agora o pessoal da comunidade está olhando para todos, né? Não tem mais. Eu lembro que quando eu fiz o programa, Ana, o câmera olhou para mim e falou assim: doutora, a senhora vai decepcionar tanta gente com esse programa, a começar por ele, né? Que nunca mais ninguém lá da TV comendo macarrão instantâneo. Bom, mas aí, o que tem de muito bacana? Eu acho que ele se chama Caseirito. Você pode entrar no blog lá no Serviço de Atendimento ao Consumidor da Mãe Terra e verificar na sua região em Cruzeiro, aonde você pode localizar.
tá? Nas grandes redes de supermercado você tem, ele chama Caserito. O envelopinho dele é todinho de produto sem corante, sem conservante, com pouco sódio, é tudo de bom, tá? Então, para uma emergência, para ir começando a fazer uma transição com as crianças, de tirar aquele horroroso daquele macarrão instantâneo e colocar esse, fantástico, mas entra lá no serviço de atendimento ao cliente que você vai conseguir sim. Se não, qualquer coisa você manda outra vez e-mail aqui pra gente, né, Ana? Que a gente dá uma perguntada por ela. Agora tem aqui o e-mail da Rose, de São Carlos. Ela diz assim: oi, doutora, boa tarde. Acabei indo ao centro da cidade e acessei agora o programa. Gostaria que a senhora falasse desse algumas instruções para como acessar no blog e como participar. Gostaria também de algumas dicas para as senhorinhas que têm início de incontinência urinária. Outra perguntinha: a farinha de trigo, para quibe, tabule, pode ser considerado um alimento integral? Obrigado, Deus abençoe. Bom, começa você respondendo para nosso ouvinte, como é que ela faz para acessar, né? Então vamos lá. Para você acessar o nosso programa ao vivo, é só você ir lá no nosso blog, blog.cançãonova.com/América. Você acompanha, ouve e assiste o nosso programa ao vivo. Se você tem a opção aí de internet na sua casa, só você jogar no YouTube o nome do programa, não é? Programa Mais Saúde, a data que você deseja, se for o programa de hoje ou de alguns meses anteriores, não dá para ser dos anos passados, porque nós não tínhamos, uma né? Pena, né? Porque tem tanta pauta boa. Você sabe que eu tenho todos os programas gravados como material para mim, Sim. né? Nossa, de vez em quando eu coloco no carro, como é gostoso ouvir o programa Mais Saúde antigo sempre, todos os convidados maravilhosos. É porque essas ferramentas são recentes, né? Então, para os últimos programas, penso que de fevereiro, né, doutora? Fevereiro para cá nós temos. Então você pode jogar no YouTube, ou o nome do programa, ou o nome do convidado, ou o tema que nós usamos, tipo glúten, soja, linhaça, e você joga ali, programa Mais Saúde, e o tema você vai ter a opção de assistir e ouvir. Você pode também participar com a gente através do Facebook, e ali no nosso no Facebook da Rádio América, você consegue dar uma olhada, verificar no nosso histórico, na nossa linha, né, linha do tempo, você consegue verificar que dia que foi o programa para ficar mais fácil a sua busca. Perfeito. E também visualizar o rostinho do convidado, porque sempre eu posto ali uma foto falando que vai ao ar. Então essas são as formas que você tem de participar e também de, depois que o programa foi ao ar, de ouvir ou assistir o nosso programa. Então, olha quantas possibilidades, né? E aí, ao passar do tempo, a gente vai ter um arquivo maravilhoso, né? Vamos. Muito bom. Agora, olha que interessante, falando sobre incontinência urinária. Depois de instalada, ela é complicada. Por isso que na minha anamnese eu tenho a seguinte pergunta: você fica segurando a vontade de fazer xixi, ou quando você está com vontade de fazer xixi, você vai? Aí fica todo mundo me olhando assim com uma carinha: é que eu não gosto de usar banheiro que não seja lá de casa. Só que tem o seguinte: a nossa bexiga, o nosso tecido da bexiga, olha o nome, bexiga, é igual uma bexiga. Ele vai inflando, né, digamos assim, só que com a urina. E aquele tecido é um tecido como que eu poderia chamar de elástico. Então, pega um elástico, esgarça, fica lá puxando e fica com ele puxado um tempão. O que vai acontecer quando você soltar? Vai ficar frouxo. É isso que acontece com a nossa bexiga. Só que tem uma coisa que eu descobri quando fiz o meu curso de saúde da mulher no climatério, que todas nós mulheres vamos ter, infelizmente, esse pesadelo chamado incontinência urinária. Então a gente tem que poupar a nossa bexiga. E como que você poupa a nossa bexiga? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, evitar de fumar. Porque o fumo causa uma contração também na nossa bexiga. Tem uns temas muito interessantes que eu, inclusive, vou pedir para a Ana entrar em contato com o professor Calvoso e trazê-lo no programa
para falar sobre incontinência urinária e saúde dentro desse aspecto, porque a mulher, depois que entra na menopausa, que é o desespero para todas elas, justamente por conta de hormônios e uma série de coisas, a saúde da bexiga fica um pouco comprometida. Então, é uma das perguntas que eu falo. Quando você está com a bexiga cheia, se você espirra, escapa. Então, gente, é uma realidade nossa. Então, a gente precisa entender o que vai acontecer com a gente para a gente poder evitar e prevenir. Então, Aninha, vamos pedir para o professor Dr. Calvoso vir aqui e poder, então, falar para a gente desse tema que eu acho que é tão importante. Okay. Temos aqui também, doutora, o e-mail da nossa amiga, que é a Luciene. Ela diz assim: boa tarde, tenho uma colega na empresa que toma chá todas as manhãs, substituindo o café, o leite e o suco. Por ela tomar todos os dias, isso chega a fazer mal? Se isso causar algum problema, qual seria? E ela faz uma observação, ela alterna os tipos de chá. Ela diz obrigado, um abraço, gosta muito do Mais Saúde, é a Luciene de Goiânia. Luciene, você sabe que ela faz uma coisa certinha, que é revezamento. A gente deveria fazer isso com tudo, não somente com o chá que ela toma, mas principalmente com os alimentos. E quando eu faço recordatório, Ana, é hilário, eu começo a olhar, a pessoa come todos os dias as mesmas coisas. Café da manhã, então, é uma tragédia. É tudo igual. Até tem gente assim um pouco mais assim animada, que é um dia de um jeito, do outro dia um outro jeito, mas depois repete e fica assim, um dia assim, a alternativa A ou B. Então, no caso dela, ela não falou qual tipo de chá, mas eu acredito que ela deve fazer bastante uso de chás claros, principalmente. Os chás escuros são os chás que contêm cafeína, mas se ela alterna não tem problema nenhum, e cafeína pode ser estimulante, depende muito de cada pessoa, a reação do organismo. Eu acho assim que ela faz muito bem de poder estar fazendo, alternando, que é isso que deve fazer. Mas pelo que eu já estou vendo, o nosso programa já está chegando ao final, né? Já está chegando ao final, mas nós temos mais participação. Depois a gente volta, né, doutora? Pois no outro programa. No outro programa eu continuo a responder, que tem, assim, muita participação e que deixa a gente muito contente, né, Ana? Verdade, de ver que o nosso trabalho tem alcançado corações, vidas, famílias e mesas. Exatamente. Então, meus queridos e minhas queridas, espero você na sua participação. Mais um próximo Mais Saúde. Mais Saúde. Termina agora Mais Saúde. Mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova.